Boi em Pauta. Oferecimento. Vai passar aí? Nossa. Olá, o Boi em Pauta de hoje comemora a sua 50ª edição e isso nos deixa muito feliz e para isso a gente recebe um convidado especial. Ele é engenheiro agrônomo de Sete Lagoas, Minas Gerais, se formou da Universidade de Viçosa, também em Minas Gerais, e vem se destacando por ajudar no desenvolvimento de pessoas do mundo agro. O Boi em Pauta de hoje recebe Gustavo Avelar. Seja muito bem-vindo ao Boi em Pauta, Gustavo. Ricardo, obrigado pela oportunidade de estar contando um pouco da minha história e estar contando um pouco dessa trajetória que eu estou fazendo aí na parte de desenvolvimento de pessoas. Desenvolver pessoas é desenvolver negócios, porque negócios são feitos por pessoas, né? Sem dúvida. E como que o engenheiro agrônomo, né, que está acostumado com análise, com solo, com planta, foi parar nesse mundo? Me conta um pouquinho da sua história aí desde o início, de onde que tem essa origem pelo mundo agro, para a gente entender um pouco desse sucesso todo. Ela foi acontecendo durante toda a minha carreira. Quando eu saí de Viçosa, eu me formei, eu tive a oportunidade, eu tinha um problema que era inglês, eu queria aprender inglês e tinha que resolver isso logo depois que eu me formei. E aí eu resolvi fazer um intercâmbio e fui para Dinamarca. Lá eu trabalhei 1 ano numa fazenda de suínos, passei muito frio, nunca passei tanto frio na minha vida. Imagino. E eu vi que tudo depende do meio que você está para o seu desenvolvimento. Então lá na Dinamarca, vai fazer 11 anos que eu voltei da Dinamarca, nós trabalhávamos com a fazenda de 2.200 matrizes com 4 pessoas. Então tinha uma automação extremamente forte, porque a mão de obra era muito cara. Ele tinha que fazer isso, senão ele não conseguia sobreviver. E eu comecei a entender um pouco de gestão, entender um pouco de cultura, entender um pouco de pessoas naquele período. Depois eu voltei para o Brasil e entrei numa multinacional japonesa. Trabalhei com defensiva agrícola 6 anos da minha carreira só com defensiva agrícola. Quando você voltou na Dinamarca, você ingressou numa multinacional? Quando eu voltei na Dinamarca, eu já ingressei na multinacional. Fiquei 1 mês parado e já consegui minha primeira oportunidade. Tocava pecuária lá? Minha família, tanto meu pai, tanto meu avô, trabalham até hoje na fazenda. Meu pai mora na fazenda, trabalha com pecuária, trabalhou já com leite, mas hoje só corte, né? E continua lá. Eu saí de casa... Já tem 16, 17 anos que eu saí de casa e nunca mais voltei. Minha mãe chora um pouquinho, mas graças a Deus também ela fica muito feliz pela carreira que eu tenho desenvolvida. Nessa trajetória dentro da multinacional, né, com fertilizantes, o que foi o que mais te chamou a atenção? A gente tem assim que os orientais são muito, né, muito regrados, muito organizados. Na empresa japonesa, uma coisa que fez muita diferença na minha vida foi aprender um pouco de filosofia junto com gestão, junto com negócio. O japonês tem muito isso. Os valores têm que estar dentro do negócio e você tem um nível de gestão. O que eu falo de gestão? Você saber número, você saber lucro, você saber onde você está querendo ir e o que você precisa para chegar ali. Isso aí é muito forte na cultura japonesa, muito forte em qualquer empresa japonesa, Toyota, Mitsubishi, eles têm isso com clareza. Onde que eu quero chegar,
que eu preciso para chegar lá. E aí ele não consegue perder o foco. Por exemplo, a gente tem muito problema no agro hoje de produtores que perdem o foco do lucro. Sem dúvida. Então, ele começa a ver outros pontos da fazenda que são importantes, produtividade, maquinário, estrutura, mas aí, como ele perde o foco do lucro, chega 2, 3 anos que ele está fazendo altos investimentos no negócio dele, pode ser que ele não esteja o mesmo lucro que ele estava 2, 3 anos atrás. E aí o negócio dele começa a reclinar e você vê grandes patrimônios sendo dissolvidos, e ele perde o foco do lucro. E o ser humano também, nós temos a tendência a perder o foco daquilo que é importante para a gente no nosso dia a dia. Né? Com as mídias sociais, coisas assim, a gente perde um pouco de foco. É isso que eu ensino nos meus treinamentos. E com esse período dentro dessa multinacional, você conseguiu ter muita clareza sobre esse assunto? Sim. Sim, o japonês tem uma disciplina muito forte, né? E o Mato Grosso, como que apareceu nessa história? Uma nova empresa? Por que o Gustavo Vilar está em Sinop hoje, baseado em Sinop? Eu fiquei 6 anos na multinacional, aí eu comecei no Rio Grande do Sul, onde eu fiquei pouco tempo, com 4 meses eu fui promovido, vim para o sul de Minas, trabalhava com pequenas culturas, morango, tomate, batata, uma região fantástica, tinha um faturamento bacana nessas linhas que a gente abastecia São Paulo ali na parte de hortifrutis. E aí eu pedi transferência para o Mato Grosso, eu queria conhecer o Cerrado, eu tinha curiosidade, as pessoas me falavam, o Cerrado é onde as coisas acontecem, tem muito volume de negócio, e eu já estava um pouco estagnado. Quando você fica 4 anos no mesma região, você acaba estagnando um pouco. E aí eu pedi transferência, e é onde eu vim para Sorriso. Com a mesma empresa, Sorriso. Eu vim pela multinacional, fiquei lá 2 anos, e pelo trabalho que eu comecei a fazer em Sorriso, eu fui chamado para ser gestor de um distribuidor de insumos agrícolas aqui em Sinop. Aí foi quando eu vim para categoria. Mudei. Empresa e teve que gerir. E uma jornada diferente. Diferente, hein? Jornada diferente. Não tem como nunca você prever o próximo passo. Porque quando você chega num patamar que você não conhece, erros vão acontecer. E eu errei bastante para ajudar pessoas, eu tive que errar bastante e aprender como superar os meus problemas. Né? Tanto financeiros, tanto pessoais na parte de gestão de pessoa. Quando você trabalha só em vendas, e hoje eu me considero um especialista em vendas, você é sozinho tentando vender um produto. Beleza, é lógico que você tem a companhia por trás de você. Mas quando você trabalha com a equipe, o relacionamento muda, a gestão muda, e aí você tem que ter uma tocada diferente, o relacionamento com as pessoas é diferente. O negócio é você ser colega de trabalho, o negócio é você ser o gestor dele. O relacionamento muda um pouco, você tem que aprender tudo de novo, você começa da estaca zero. Você acha que você sabia como é que fazia, mas você chega ali, você vê que você não sabe nada, e aí você volta a estudar, volta a se desenvolver para se tornar um profissional melhor. Os altos e baixos são extremamente naturais em qualquer carreira. E essa parte da gestão fez você repensar um pouco do que você sabia, de mudar a vida? Como que surgiu a IM Agro? Fala um pouco para quem está em casa o que é a IM Agro, como ela surgiu. Eu acho que tem a ver com essa história. Com certeza. Quando eu estava na multinacional lá atrás, eu já fazia parte do time de treinadores de novos profissionais. Que a multinacional precisa sempre estar formando gente nova, porque você não consegue gente 100% formado, pronta, então você tem que formar as pessoas dentro desse processo. E aí eu já fazia essa parte de treinamento, desenvolvimento de pessoas, e eu comecei a gostar bastante disso. Eu ia em treinamentos e via o treinador lá, era muito bacana, hoje eu consigo ter essa visão. Mas eu vi o cara treinando lá, e eu falava, um dia eu vou estar treinando pessoas como essa pessoa aí, porque eu posso ajudar mais pessoas. Eu superei esses desafios e muitas vezes a pessoa que estava me treinando não tinha passado pelos problemas que eu passei. Então era difícil ela me ensinar a passar pelos problemas que ela nunca passou. Entendi. E principalmente no mercado agro. O mercado agro não tem profissionais treinando pessoas que vêm do agro. É muito diferente. É muito diferente. O volume de negócio é diferente, o relacionamento é diferente, a confiança que o produtor tem para fazer um negócio é diferente. Você não faz um negócio no agro igual você entra numa loja e compra uma calça jeans. Se você gostou do número e o preço está dentro do seu bolso, você compra. Você não precisa do vendedor, você não precisa confiar na empresa. No mundo agro tem muita coisa diferente, né, Gustavo? Tem muita coisa diferente. A gente vai para um breve intervalo e na sequência o Gustavo vai continuar com esse bate-papo falando sobre desenvolvimento de pessoas no mundo agro. O Boi em Pauta volta já.
Seja bem-vindo ao mundo Mitsubishi, o destino de quem quer viver grandes histórias. O ponto de encontro para os apaixonados por uma vida repleta de aventura e desafios. Na Ásia Mitsubishi de Sinop, você compra toda a linha Mitsubishi com a primeira revisão grátis. Isso mesmo, a primeira revisão do seu Mitsubishi é por conta da Ásia, a nova concessionária Mitsubishi para Sinop e região. Drive your ambition. No trânsito dê sentido à vida. A capacidade da Nutribio hoje seria de 200 toneladas dia de torta de algodão. Isso, se você fizer uma conta, a 4 quilos por animais dia, nós temos condição de tratar 50 mil cabeças dia. Hoje, todas as peças nossas são automatizadas, para ter o melhor controle de produção. Temos um armazenamento bom para armazenar o caroço e armazenar a torta. A Nutribio, ela precisa hoje de plantio de uns 18 mil hectares de algodão. Isso aí tem na região. A Nutribio, assim, a produção dela, ela pega o caroço de algodão, de várias localidades aqui da região, traz aqui a gente esmaga ela. E ali o processo, separa o óleo do farelo. O farelo é a torta de algodão, que é um produto, uma matéria-prima para a fábrica de rações, direto para confinamento, produção de leite. Nós temos um lançamento que nós fizemos, que é a Super Torta Nutribio. Ela é uma torta de algodão com melaço de soja. O óleo, a gente hoje, nós já temos uma semi-refinaria, a gente refina o óleo, a gente direciona uma parte para o biodiesel e outra parte para a refinaria, a alimentação humana. Vai para São Paulo, faz gordura vegetal, maionese, margarina, tudo com o nosso óleo produzido aqui na Nutribio Sinop. A gente visa o lucro do pecuarista. Então, estamos desenvolvendo tortas diferentes, vendo um controle de qualidade, para ter um produto de qualidade. A gente tem um laboratório próprio aqui, mas estamos sempre buscando alternativas para melhorar o produto nosso para o nosso cliente. A gente vai vencer junto com os parceiros, junto com a lavoura, junto com a pecuária. Estamos aqui para crescer, estamos para trabalhar. O Boi em Pauta está de volta e nesse bloco o nosso entrevistado Gustavo Avelar falando sobre desenvolvimento de pessoas no mundo agro. Gustavo, você começou a falar no bloco anterior que aí você começou a ter vontade de ajudar a treinar pessoas, de que viu quando você recebia os treinamentos, de que para a pessoa dar treinamento seria mais interessante se ele tivesse uma bagagem, e aí você falou, poxa, eu tenho essa bagagem, acho que eu dou conta disso. Como que foi essa... O grande desafio do ser humano é colocar conhecimento em prática. E a maioria dos treinamentos que você recebe muito conhecimento e pouca gente te ensina. Conhecimento sem ação. Só conhecimento sem ação. Né? Pouca gente te ensina a fazer, colocar aquilo em prática. E como eu trabalhei em vendas, trabalhei como gestão, e eu tinha muita facilidade de conciliar a vida pessoal com profissional. Se você me acompanha nas redes sociais, você vê que eu passo muito tempo com meus pais, que eu tenho conforto, que eu tenho uma boa renda, que minha poupança cresce, mesmo tendo tempo para mim. Então, como fazer isso? Como trabalhar menos e ganhar mais? Como ter mais qualidade? Isso aí eu comecei a desenvolver isso lá atrás na multinacional. E as pessoas me falavam isso e muitas vezes eu nem acreditava. Tem como trabalhar menos? Porque eu fui ensinado que... Trabalhar. E você tem que sacrificar alguma coisa para ganhar. Isso. Quando você decide sacrificar, você está fazendo uma escolha de decidir sacrificar. Mas você pode fazer uma escolha de ter tudo. Por que não? Né? Então eu fiz a escolha de, vou tentar ter tudo. Vou mudar. Vou quebrar esse paradigma. Tem gente falando que funciona. Eu vou quebrar esse paradigma. Comecei a pegar todo o treinamento, toda a bagagem que eu tive, tanto prática, tanto de investimento em treinamentos e livros, e começar a colocar em prática. Eu vi que aquilo dali dava certo. Né? Tanto que no primeiro ano da minha empresa, nós já tínhamos mais de 30 mil hectares na parte de gestão, né? O faturamento aí na parte de gestão, mais de 50 milhões de reais no primeiro ano, e o negócio começou a dar certo. E aí eu comecei a ter mais tempo com a minha família, comecei a ter mais gestão financeira, comecei a ter mais domínio daquilo que eu gostaria de ter. E aí as coisas têm um volume de negócio muito grande quando você concilia a parte pessoal com a parte profissional. Que aí dá vontade de você acordar todo dia
e fazer aquilo porque é prazeroso. É acontecer. Você não tem medo mais da segunda-feira. Esse é um dos grandes segredos. Tem muita gente que tem essa crise da segunda-feira. Fica doido para chegar ao fim de semana para descansar e fica louco para não chegar à segunda-feira. Pelo contrário, quando você entra num ciclo de prosperidade e vida pessoal muito boa e vida profissional muito boa, você fica louco para chegar à segunda, que é onde as coisas acontecem. E o fim de semana ele começa a ser um momento de você festejar o resultado da semana, não de fuga, celebrar e você preparar-se e descansar para mais uma semana fantástica, né? E eu vi que o problema das pessoas e das empresas são os mesmos, falta de foco. Nós se perdemos durante o processo. Como a gente não tem muito bem as metas definidas, a gente acaba se perdendo. Por exemplo, eu trabalho na consultoria, na parte de gestão de insumos. Tem muito cliente que agora, quando eu comecei a mostrar para ele quando que ele estava gastando, que ele começou a repensar seus gastos. Ele viu que tinha dinheiro que ele estava gastando ali, que não estava retornando para ele financeiramente. Ele estava dando dinheiro para os outros. Eu tenho certeza que isso também acontece na parte da pecuária. Você começa a investir, começa a sobrar um carro. Vai perdendo o foco, né? Não tem essa... Quer fazer uma reforma de uma cerca, ou quer cuidar melhor, às vezes, de um capim, ou um negócio ou outro, que acaba, muitas vezes, naquele momento, não que não seja importante, mas naquele momento, né? Não seja, talvez, a prioridade. Por que ele perde o foco? Porque ele não faz essa análise do lucro líquido. A análise do resultado, ela tem que ser feita a todo instante. Porque quando você não sabe quanto está dando de lucro, você começa a tomar decisão porque sobrou um caixa. Muitas vezes começou a sobrar um dinheirinho no caixa, você fala, vou começar a arrumar isso, vou fazer investimento nisso, vou comprar um touro melhor. E muitos resultados demoram 3, 4 anos para você ver. Se você não tem análise do lucro, pode ser que você fique tomando prejuízo 3, 4 anos. E quando começa a dar lá, já é tarde demais, né? Então eu comecei a desenvolver, tanto nos negócios que eu faço consultoria hoje, tanto nas pessoas, essa clareza de onde elas querem chegar, com técnicas não só de vendas, mas de treinamentos também comportamentais, que eu trabalhei muito em cima disso. Como mudar o comportamento da pessoa para ela não desfocar mais. E essa pessoa não desfoca, ela tem resultado com pouca energia mesmo. Mas ela tem resultado e aí ela consegue ter mais qualidade de vida, mesmo tendo um alto resultado. E isso aí é um paradigma, é um tabu que eu tento bater para as pessoas. Você Gustavo, tem como ter eu acho que equilíbrio. Não só no mundo agro, talvez o mundo agro seja o mais carente disso, né? Mas eu acho que de maneira geral, né, em todos os ambientes, né, a gente vê isso, o sonho de todos, eu acredito que é esse. Você gastar menos energia com o seu trabalho, poder aproveitar mais a família, filhos, poder ter mais lazer, poder ter mais cultura. E muitas vezes a gente está focado que tem que trabalhar, né? Porque nasceu com essa crença e tal, e realmente 95% talvez da população tenha essa crença de que não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Né? E se você pensar até religiosamente, Deus fala que a gente pode ter tudo ao mesmo tempo, né? Então por que a gente não segue Deus, que fala que a gente pode ter melhor tudo? Conselheiro, né? O melhor conselheiro, ele fala que você pode ter tudo ao mesmo tempo, se você fizer as escolhas certas e seguir aquilo que você sonha. Maravilha. Gustavo, o Boi em Pauta vai para um breve intervalo. E na sequência, o Gustavo Avelar vai falar para a gente sobre vendas no mundo agro. Tem diferença de uma venda de varejo para o mundo agro? O Gustavo Avelar fala para a gente no próximo bloco. O Boi em Pauta volta já. No ano de 2006, o empresário José Lopes acreditou que poderia mudar o atual cenário de demanda do milho no Paraguai, fundando a primeira indústria de etanol 100% à base de milho da América Latina, garantindo assim consumo, pois o cultivo do milho dependia da exportação para viabilização no país. A sua determinação e capacidade foi multiplicada em toda a organização e, por isso, hoje somos a Impasa, maior produtora de etanol de milho da América Latina. Sempre com visão inovadora e com profissionais altamente capacitados, a Impasa cresceu e hoje é referência mundial em eficiência operacional e produtiva.
Nossos processos internos buscam a qualidade em tudo que produzimos, o que nos lançou em um desafiador projeto de crescimento. Com este crescimento, a nossa capacidade de processamento diária é de 6.500 toneladas de milho, que são transformadas em 2.700.000 litros de etanol, 1.900 toneladas de DDGS, 450.000 quilos de açúcar, 220.000 litros de óleo de milho, 200.000 litros de biodiesel, gerando uma demanda de mais de 2 milhões de toneladas de milho por ano. Possuímos certificações internacionais que nos habilitam exportações para os mais exigentes mercados consumidores da Europa e Ásia. Em parceria com a Momentive, lançamos a tecnologia IOP para o mercado agrícola mundial, sendo a primeira e mais avançada tecnologia em aplicação que une óleo de milho e adjuvantes de alta performance, proporcionando o controle biológico e desempenho de aplicação em um único produto. Contamos com mais de 2.000 colaboradores em nossas plantas. Geramos indiretamente mais de 5.000 postos de trabalho, auxiliando e desenvolvendo o progresso social e econômico de toda a região de atuação. Somos produtores de energia limpa e renovável. Somos responsáveis economicamente, ambientalmente e socialmente, buscando assim contribuir para transformar o mundo através do nosso exemplo de fazer sempre bem feito. Somos a Impasa, a transformação do milho em progresso. Essa é a tecnologia Dry, o seu mineral protegido da chuva sem perdas e empedramentos. Olá, o Boi em Pauta está de volta. E no nosso terceiro bloco, Gustavo Avelar falando para a gente sobre vendas no mundo agro. Gustavo, quando fala vendas, a gente imagina que venda é uma venda só, seja ela no mundo agro, seja ela no varejo, seja ela na 25 de março em São Paulo, né? É diferente? Você entende que essa concepção pode ser diferente? É diferente e muito diferente. O que acontece que as pessoas não percebem? E também tem um erro também do mercado. O mercado te ensina a vender coisas pequenas e baratas. Por quê? A maioria das vendas são negócios pequenos. Você está vendendo uma calça, você está vendendo uma coisa no supermercado. Esse é o maior volume de negócios que acontece, é negócios pequenininhos.
Porém, quando você vai para grandes negócios que acontecem no agro, quando você envolve serviço, quando você envolve, por exemplo, você está vendendo um touro, você vai ter resultado daqui a 3, 4 anos, envolve um nível de confiabilidade muito grande. E quando você envolve isso, confiabilidade, o namoro para acontecer o negócio, o nível de confiança, o processo de venda é completamente diferente. Se você entrar na internet hoje... Exige muita credibilidade nessa venda. Existe muita credibilidade. Por isso que eu falo, nunca foi tão fácil ganhar dinheiro no mercado do agro. Nunca foi. O que você tem que ser? Correto e eficiente. Só precisa fazer isso. O cara ter eficiência na parte de planejamento, de ter uma rotina de visita, de visitar o cliente, de fazer um pós-venda, de fazer o básico. O básico. E ser extremamente correto. Porque o negócio nosso gira em termos de confiança. Só tem que confiar em você para fazer um grande negócio. Você não compra uma casa de 1 milhão sem saber a estrutura que está ali. Sem saber o encanamento, sem saber se ela tem um problema, como é que está a parte elétrica. Você não compra, isso demora você se convencer para comprar isso. Porque depois que você compra, você tem que ter aquilo dali por muito tempo. Você tem que manter aquilo dali. E se tiver um problema, você vai ter que assumir aquele problema. Então existe um processo para fazer vendas agro diferente de vendas pequenas. Quando você vai estudar vendas, todo mundo fala a técnica de fechamento é extremamente importante. Técnica de fechamento não funciona em grandes negócios. Por quê? Porque o nível do profissional do agro ele é mais elevado. Por ele já estar numa gestão maior, por ele já ter patrimônio. Ele já está num nível maior. Então não aceita pressão. Ele já é dono do negócio dele. A maioria das pessoas que eu trato, ele é dono do negócio dele. Sim. Então ele não aceita pressão para tomar decisão. Ele quer tomar sua própria decisão. E aí a função do vendedor é conduzir ele para tomar a decisão melhor para ele. Só que a tomar decisão é sempre do cliente. Você não consegue convencer ninguém a comprar nada. O vendedor ele tem essa função de condução só. É muito simples. Quando você entende esse processo, você não põe nada para ninguém. Ela já tem as necessidades dela, você só tem que conduzir. É muito simples essa parte de vendas no agro, mas ela é diferente. Ficou bem claro a diferença, né, de você chegar numa banca e pegar um produto do qual você já conhece, ou você vai arriscar se o valor dá certo ou não, do que você comprar uma semente que você vai plantar, que vai esperar X, né, tempo para ela nascer, para colher, que aquela colheita pode fazer toda a diferença entre o lucro e o prejuízo. Sim. Vai escolher o sêmen do boi ou um reprodutor, como você disse, né? Então tem que ter muita confiança, né? Tem que ser um produto de muita confiabilidade, tem que saber quem está trazendo aquela... Eu falo assim, você não consegue separar o produto do vendedor no agro. Essa separação, ela não existe. Você não consegue separar. Em outros negócios, você pode ser mal atendido, que muitas vezes você fecha. Mas não importa o vendedor. Mas no agro, não. O vendedor é extremamente importante. Se você não confia na pessoa, se você não gera confiança, você não vai gerar negócio. Se você não confia na pessoa, você também não vai comprar. Isso é natural no mercado agro, é uma das grandes diferenças do mercado agro, essa ligação muito forte. Por isso que todo mundo fala, relacionamento faz negócio no agro? Faz. Porque quando você gera relacionamento, mas não relacionamento de brincadeiras, relacionamento sério, com confiança, que a pessoa tem credibilidade, que a pessoa confia em você, né? Passa segurança. É esse relacionamento que eu falo. Relacionamento voltado à confiança, relacionamento voltado ao negócio. Isso faz toda a diferença no negócio agro, porque você precisa desse pós-venda, desse acompanhamento pós. Gustavo, ficou bem claro para mim e tenho certeza para quem está nos acompanhando que essa venda do mundo agro, ela realmente necessita de credibilidade e é isso que quem quer permanecer no mundo agro deve manter aí como prioridade no seu negócio. Gustavo, nosso bate-papo passou rápido demais, nosso Boi em Pauta já caminha para o final, daqui a pouquinho a gente tem venda de animais também, até convido você a participar e já começar a investir em pecuária também, Gustavo. Não só, Gustavo investe muito no agronegócio, mas na parte da lavoura, né? A gente quer também que você comece a investir um pouquinho aí na pecuária. E para quem está em casa, para quem está nos acompanhando, a gente sempre pede uma mensagem final do nosso entrevistado, né? Que dê um conselho ou que alguma frase que goste, enfim, fica à vontade. Nosso Boi em Pauta caminha para o final, está com você. Eu gosto de um provérbio bem bacana que fala: para muito falatório, você só produz penúria, mas para toda ação tem um resultado. Então vamos falar menos, trabalhar mais, gerar mais resultado, mais valor, investir menos tempo em falatório, em fofoquinhas e investir em seus sonhos, em suas metas,
porque é isso que vai te fazer feliz, é isso que vai te dar uma qualidade financeira, é isso que vai te dar tempo para você curtir sua família. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, 90% dos meus conteúdos são 100% gratuitos, pode me seguir no Instagram, no LinkedIn, nas minhas redes sociais, é muito fácil me achar no Agro Gustavo Avelar. Obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Maravilha. Gustavo Avelar, muito obrigado pela entrevista aqui no Boi em Pauta. Você é sempre muito bem-vindo aqui na Ricardo Nicolau Leilões. Beleza, obrigado. O Boi em Pauta vai ficando por aqui e eu quero agradecer mais uma vez o Gustavo Avelar por nos presentear com esse bate-papo. Agro Gustavo Avelar, entre lá, tem diversos vídeos, eu já vi vários desses e a gente utiliza também os treinamentos do Gustavo Avelar aqui na Ricardo Nicolau Leilões. Um forte abraço a todos e até o próximo Boi em Pauta.